Olá, meu nome é Sara Machado, sou estudante de Medicina Veterinária e estagiária em Aquicultura e Pesca. Você já ouviu falar em aquaponia? Aquaponia é um sistema sustentável de criação de peixes integrado a um sistema hidropônico, ou seja, criação de animais e vegetais ao mesmo tempo de forma colaborativa. Esse sistema vem ganhando bastante popularidade entre moradores de casas pequenas ou apartamentos. Isso porque a aquaponia pode ser otimizada no espaço que você tiver em casa. Mas para você saber mais um pouquinho dessa história. Antigamente, nossos ancestrais já utilizavam sistemas parecidos que integravam a criação de organismos aquáticos com o cultivo de plantas. As chinampas eram ilhas astecas de cultivo agrícola e elas utilizavam um sistema onde se cultivava plantas em ilhas construídas sobre os lagos rasos. Um outro exemplo também de sistemas parecidos à aquaponia são os do sul da China, Tailândia e Indonésia. Lá eles cultivavam campos de arroz alagado em combinação com peixes. Com o passar dos anos, a aquicultura passou de grandes lagoas escavadas para sistemas menores de recirculação de água. Só que maximizando essa produção em um menor espaço, os agricultores se depararam com o problema de lidar com os resíduos dos peixes. Então começaram a analisar a capacidade de plantas aquáticas fazerem a filtragem dessa água, aonde chegamos nos atuais sistemas de aquaponia que temos hoje. A água residual da aquicultura é rica em matéria orgânica. Ela contém dejetos dos organismos e resto de ração. E isso pode causar problemas no meio ambiente se forem descartados inadequadamente. Só que na aquaponia, essa água residual ela pode ser reaproveitada para o cultivo das plantas. Isso porque as bactérias nitrossomonas vão converter a amônia em nitrito e as nitrobactérias vão converter os nitritos em nitratos, servindo de nutriente para as plantas. E quando as plantas absorvem esses nutrientes, elas vão oxigenar a água e purificar, tornando benéfica e garantindo um ambiente saudável para os peixes. Na técnica da cama de cultivo, é adicionado algum material filtrante, como a argila expandida ou a pedra brita. Nela a água vai passar e eles vão servir de filtro, e essa água vai retornar oxigenada para o tanque dos peixes, geralmente por meio de um sifão. Esse é um dos modelos que tem um menor custo, mas também tem bons resultados. Outro método bastante utilizado é a das calhas de cultivo. As plantas são colocadas sobre os canos e a água com nutrientes vai percorrer esse canal e atingir as suas raízes. Os canos podem ser colocados na horizontal ou na vertical. Esse método é bastante comum e parecido ao da hidroponia e atende bem à produção comercial. Já a técnica de cultivo flutuante é a mais indicada para a comercialização de peixes e plantas. Nela, as plantas ficam flutuando e as suas raízes ficam expostas ainda mais à água com esses nutrientes. Como depende de um grande volume de água, esse método contribui para menores oscilações da qualidade de água. No sistema hidropônico comum, os nutrientes que as plantas necessitam são obtidos através de sais adquiridos em lojas especializadas. Só que na aquaponia, os peixes disponibilizam já 10 dos 13 nutrientes essenciais para as plantas. Isso permite uma grande redução de custo. Então, os peixes vão fornecer à planta os nutrientes que elas precisam e, em troca, elas devolverão a água limpa que eles também precisam. Isso vai gerar uma boa redução de consumo de energia elétrica e também um baixo consumo de água. Como eu já comentei, a aquaponia pode ser otimizada, mas eu vou mostrar para vocês quais são os componentes essenciais para que a aquaponia entre em funcionamento. É na mesa de cultivo que são acomodados os vegetais desejados. O legal é que você consegue unir a reciclagem também de materiais para a construção dessa bancada. Tudo varia conforme a quantidade e a proporção de espaço. Para a acomodação dos peixes pode ser utilizado aquário, caixa d'água, banheira e até piscinas velhas. A bomba que deverá ser adotada depende da capacidade do tanque que você tem e qual a distância entre ele e a mesa de cultivo. A função do decantador é separar os sólidos da água.
Como os sólidos são mais pesados, eles tendem a permanecer em repouso no fundo, e a água que fica na superfície sai pela canaleta de entrada. Desta forma, os sólidos se acumulam no fundo, e para a manutenção disso, basta abrir a válvula inferior para a saída dos sólidos. Pode ser utilizado em um sistema de filtragem vários materiais, como argila expandida, pedra brita, areia, carvão ativado, saco de batata vazio, cerâmica, desde que não liberem produtos químicos. Agora uma parte muito importante. Quais são as vantagens da aquaponia? Primeiramente, segundo a Embrapa, a aquaponia permite uma redução de 90% de consumo de água em relação à agricultura convencional. Além disso, não há necessidade de produtos químicos, porque os peixes já vão fornecer às plantas aqueles nutrientes que elas precisam para se desenvolverem. Essa destinação dos resíduos é um outro benefício da técnica da aquaponia, porque os excrementos prejudicam o meio ambiente se eles forem descartados inadequadamente. Tudo isso agrega valor aos produtos da aquaponia, já que eles são considerados agroecológicos ou orgânicos por ser uma prática sustentável. Entre os peixes, a tilápia é a mais usada nesse método de criação, porque ela resiste bem às variações de temperatura e pH. Outros peixes que estão sendo bastante utilizados é o lambari, carpas e até mesmo os camarões. Para escolher bem o peixe ideal, você precisa saber as características dessa espécie e também fazer testes da água para saber se essa qualidade é a ideal para essa espécie. Obrigada pela atenção e espero que gostem da ideia que eu trouxe para o Ensina-me se for capaz.